Vamos começar a nossa quarta palestra deste ano e o nosso título geral é Famílias Guiadas pela Palavra de Deus. Nós adotamos para este dia, para hoje, o tema Regue o Amor. Porque é fundamental saber trabalhar o relacionamento a partir do momento em que o casamento já foi instituído. Nós temos visto que a sociedade tem dado muito mais ênfase à procura por uma grande paixão do que o cultivo de um relacionamento saudável. Esse ponto primeiro que nós colocamos no slide ele é muito importante. Há uma significativa diferença entre procurar uma paixão para casar e amar a pessoa com quem casou. Essa diferença, por exemplo, pode ser vista em Isaac e Rebeca, que parece-me ser o casal que melhor expressa isso, porque o Isaac não conhecia a Rebeca quando casou. Todavia, diz o texto que depois que casou com Rebeca, Isaac amou Rebeca. Alguns iriam dizer, mas que absurdo, casar com alguém que nem conhece. E como é que deu certo? Será que eles casaram bem, se deram bem, funcionou bem o casamento, foram felizes? Essas questões são normalmente abordadas porque estamos acostumados com a ideia da paixão antecedendo o casamento. E os dois casaram e foram bem. Casaram pelo que o texto nos diz, no decorrer da jornada de Isaac como patriarca, é que eles se amavam. Por quê? Como é que eles, casando sem se conhecer, conseguiram ter um bom casamento a ponto de se amarem mesmo? Como é que isso surgiu? Uma das coisas é a consciência de que eles deveriam buscar o amor porque estavam casados. Ou seja, é, mais importante do que procurar alguém ou uma paixão com alguém para casar é cultivar o amor com a pessoa com quem se casou. É claro que a gente não quer anular a importância de se procurar um casamento adequado, ou seja, casar com alguém com quem você tem dialogado, tem cultivado a amizade e, portanto, está crescendo com aquela pessoa a ponto de você ver que o casamento é de fato vai ser bom para ambos. Os dois estão percebendo que de fato casar vai ser uma bênção para os dois. Inclusive, é importante pensar na questão dos antecedentes do casamento, na questão do critério, porque a gente precisa, como cristão, procurar bem no que diz respeito aos critérios pessoais, espirituais. Quem é aquela pessoa? Ela de fato é cristã? Ela vai dividir uma vida com Cristo? Ou ela vai estar puxando para um lado, o outro vai estar puxando para o outro? É fato que hoje, mais do que nunca, pensar nos critérios é importante. Todavia, não adianta você estar tão preocupado com o que vai acontecer antes do casamento se você está o suficiente apaixonado, se você conseguiu perceber se há semelhanças em tudo que vocês fazem. Então, uma série de critérios anteriores que, mesmo que alguns deles possam ajudar bastante, eles não podem substituir aquilo que é fundamental na vida conjugal, que é o cultivo do amor depois que casou. Porque, inclusive, a paixão passa. Aqueles que estavam apaixonados vão descobrir que paixão e amor não são sinônimos. Então, mesmo que seja gostoso casar com aquele pela qual está apaixonado, isso não é o suficiente. Depois que se casa, se percebe que as diferenças vão aparecendo, que os pecados, as falhas, as fraquezas vão aparecendo,
porque são pessoas pecadoras e que na época do namoro, do relacionamento, elas não mostravam isso para o outro, até porque havia um interesse muito grande de consolidar o casamento. Então, é mais importante saber cultivar o casamento do que se preocupar com o que há de sentimento antes dele. Como eu disse, não anula a importância. Mas se você souber apenas se apaixonar, mas não souber amar a pessoa por uma consciência, ou seja, eu tenho que amar, é consciente isso, não é uma questão apenas de sentimento, ou seja, de estar apaixonado. Se você não souber cultivar o amor racionalmente, o seu casamento vai ter sérios problemas. Por quê? Porque simplesmente o seu coração e os sentimentos que você está procurando cultivar não serão suficientes na hora de lidar com a realidade de que o outro é um pecador. Então é importante regar o amor quando se está casado, e não apenas procurar uma paixão para casar. Então, a sociedade tem ensinado muito primeiro. Os contos de fada, por exemplo, se fala muito de uma grande paixão. E aí, tanto é que termina com casaram e foram felizes para sempre. Ou seja, não há nada depois. Não se conta a realidade do que é o casamento entre dois pecadores que precisam se esforçar para viver, conviver diante das muitas falhas, dificuldades que vão aparecendo na jornada. Então, o que acontece? As pessoas ficam tão presas à ideia de que precisam procurar uma paixão que quando percebe que no casamento houve algum esfriamento ou algum problema que frustrou as expectativas do príncipe encantado que estaria conduzindo a donzela um cavalo branco, ou a donzela que simplesmente não teria defeito, estaria sempre bela, como se ela acordasse no dia seguinte com aquela maquiagem que usou no dia do casamento. Então, tão preocupados com procurar alimentar esse sentimento dessa paixão, faz com que no dia da vida conjugal terminem não sabendo lidar com a realidade, tá certo? Então, não podemos cultivar apenas o primeiro. A sociedade está muito presa a isso. Tenha cuidado com isso. Precisamos do segundo. Amar a pessoa com quem casou. Ah, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Então, o que é que eu faço agora? A ideia seria divórcio. Mas é isso? Tá certo isso? Então, a sociedade tem vivido um grande número de divórcios exatamente por essa razão. Por não saber lidar com o fato de que o propósito de Deus não é procurar uma grande paixão, mas é amar a pessoa com quem você casou. Esfriou o sentimento, algum problema no coração, que os defeitos, talvez, do outro, fez com que a pessoa viesse a esfriar e desanimar. O que eu faço agora? Agora se precisa parar, rever a vida conjugal, rever a própria vida e ir atrás daquilo que é necessário. Cultivar aquilo que Deus nos ensinou. Cultivar o amor racional, não apenas sentimental. Não é que não haja sentimento, mas apenas o sentimento, o sentimentalismo, ele não é suficiente, certo? Então, é preciso cultivar um amor racional. Esfriou não é o fim do seu casamento, é apenas um sinal de que há uma necessidade de que haja um trabalhar do relacionamento, para que o casamento venha a ser revigorado. Essa diferença entre o procurar uma paixão para casar e amar a pessoa com quem casou é tão importante que quando há uma compreensão da diferença e da necessidade de se cultivar o segundo e não apenas o primeiro,
Quando se percebe, se entende isso, o número de divórcios diminui absurdamente. Poderíamos dizer que não 100%, porque há casos específicos, né? Talvez um marido que espanque a esposa, coisas dessa natureza que termine levando a uma separação inevitável, porque há uma probabilidade até da esposa estar correndo um risco de ser morta pelo próprio marido. Alguns casos excepcionais podem nos conduzir a entender a necessidade de uma separação. Todavia, não é o que acontece no dia a dia. Ou seja, se a sociedade tivesse entendido que o propósito de Deus é que nós aprendamos a amar a pessoa com quem casamos, nós teríamos 99% dos casamentos de pé por toda a vida. Repetindo, como Rebeca e Isaac, que casaram, não se conheciam, mas souberam cultivar o relacionamento. Será que eles não tiveram problema nenhum? É claro que eles tiveram problema. Nós vemos isso nas páginas da Bíblia, quando o Esaú e o Jacó, por exemplo, são amados pelo pai e pela mãe de forma diferente. Isso já é um problema do relacionamento entre eles. Então eles tinham problemas, mas eles aprenderam que o casamento era para a vida toda. O problema é que a sociedade já tem na cabeça a ideia de que o casamento ele é temporário. Quando se vai a um cartório, por exemplo, ou mesmo quando o cristão vai à igreja casar, hoje, infelizmente, boa parte das pessoas, dos casais, já vão pensando na possibilidade do divórcio. Tanto é que no cartório você vai ter a ideia da comunhão total de bens, a comunhão parcial de bens, ou inclusive até sem comunhão de bens. Essa opção é para quem já tem uma possibilidade de divórcio. Se não houvesse possibilidade nenhuma de divórcio, o casamento só teria uma opção em relação aos bens, que é a comunhão total. Eles estão casados, a vida agora passa a ser uma vida comum, portanto, não há razão alguma para que estejam preocupados em um dia terem que dividir os bens. Então, a sociedade casa pensando no divórcio. Esse é um problema muito sério. Nós temos um índice muito alto de divórcios, isso tem afetado a vida dos filhos, inclusive, e tem criado uma sociedade instável emocionalmente. O alto índice de depressão também tem uma relação com um alto índice de divórcios. Ou seja, uma sociedade que emocionalmente está instável é uma sociedade que vai tender à depressão naturalmente. Por quê? É uma sociedade fragilizada emocionalmente. Ela está insegura. Pense comigo. Um filho ou filhos que sabem que os pais nunca sairão de casa, que eles sempre estarão casados, eles aprendem que o amor é estável, o relacionamento, a aliança, o amor nesse sentido, não apenas o sentimento, mas esse amor conjugal, essa relação conjugal. E eles crescem dentro de um casamento estável, ou seja, eles aprendem que, mesmo tendo defeitos os cônjuges, eles devem continuar casados por toda a vida. Então, os filhos, por exemplo, não vão dormir com medo de que os pais venham a se separar no dia seguinte porque houve alguma discussão do casal. Os pais discutiram, não concordaram em alguma coisa. Os filhos, hoje, vão dormir com medo. Será que meus pais vão se separar? Será que amanhã meu pai vai estar em casa? Será que amanhã minha mãe vai estar em casa? Como é que vai ser? Agora, imagine uma criança, depois adolescente, chegando, digamos, aos seus 18 anos e tendo visto todos os dias que o casamento dos seus pais estava sendo ameaçado por causa das divergências, dos pecados, dos problemas conjugais. Como é que uma criança, adolescente, jovem vai estar depois? É claro que ele está emocionalmente fragilizado. Essa pessoa, inclusive, vai ter muita dificuldade nos relacionamentos depois. Porque sempre terá um medo se o outro estará ali ou não estará, se o amor ele durará ou não durará. Isso vai afetar as relações sociais em geral.
não apenas a relação futura, a relação conjugal. Ou seja, nós temos criado uma sociedade muito frágil emocionalmente e a forma como os casamentos são tratados tem uma grande parcela de culpa. Então, é muito importante a gente trabalhar esse segundo ponto que nós mencionamos. Amar a pessoa com quem se casou é mais importante do que procurar uma grande paixão. Porque, inclusive, sabendo fazer o segundo, o primeiro pode ser vencido e pode até mesmo não existir, como nós já mencionamos com Isaac e Rebeca. Eles não tinham uma grande paixão, não se conheciam, casaram, digamos que arranjado, né? Casamento arranjado, que houve um período, e em algumas culturas ainda existe, em que casamentos eram arranjados por várias razões, inclusive por questões de status social. E eles tiveram um casamento arranjado, o propósito não era o status social, havia uma preocupação com a preservação da linhagem, e essa foi uma preocupação importante, por sinal, por causa da questão messiânica. E mesmo assim se deram bem, certo? Então, observe que a sociedade tem se preocupado demais com a paixão e esquecido o amor conjugal. Observe, para quê? Para que você não alimente o mesmo problema e não fique preocupado apenas com paixões. Antes, você possa estar amadurecendo a importância de viver uma relação conjugal madura, uma relação conjugal saudável, porque você sabe alimentar a relação conjugal com um amor racional. Ou seja, o amor, ele justifica o casamento, não tem adornado o casamento. Percebe? As pessoas têm que casar porque se amam. Essa é a ideia. Você ama aquela pessoa? Amo. Tá, então casa. Tá, até então, nenhum problema. Pessoas são estimuladas a casar porque se amam. Algumas vezes isso pode ser errado, e eu vou mostrar. E aí a pessoa continua casada até o momento que percebe que, por não saber cultivar o amor dentro do casamento, percebe que esfriou. Já não está vivendo a beleza de um casamento cheio de amor, paixão, aquilo que ela tanto queria. E ela está frustrada. Então, estando frustrada, ela vai raciocinar o seguinte: bom, eu tenho que casar com quem eu amo. Então, eu também, quando não passo a não amar mais, então está justificado o divórcio. Percebe o problema, então? Então, a grande importância do casamento não é apenas a paixão para se casar, mas o saber cultivar o amor dentro deste casamento. Você sabe? Você sabe amar o seu cônjuge? Eu sei que você deve ter uma noção de como deve amar o namorado, a namorada, aquela pessoa com quem você tem um relacionamento, um compromisso pensando no casamento, que deveria, nesse período que é chamado popularmente de namoro, deveria ser o período de conhecimento, estarem procurando se conhecer. E nesse período você provavelmente tenta mostrar este amor de várias formas, certo? Mas depois que casa, você sabe amar o seu cônjuge? O que é amar? Como é que se ama? Ah, é acordar com aquela paixão fervorosa e querer dar um beijo, e é essa emoção toda que envolve muito a questão física. É isso amar o cônjuge? Só isso? E no dia em que ele discorda ou ela discorda, faz uma besteira, não acerta, não concorda, frustra você. Você consegue amar uma pessoa que frustra você? Como amar uma pessoa que frustra? Uma pessoa que erra? Uma pessoa que não tem mesmos pensamentos sempre? Pode até concordar com várias coisas, mas não vai ter os mesmos pensamentos sempre. Como amar? Então, veja que o amor precisa ser consciente. Amar é fazer o bem ao outro, a fim de proporcionar-lhe um santo bem-estar. Um santo bem-estar, porque o bem-estar, ele não pode ser hedonista. Ah,
Eu me sinto bem, não importa se é bom ou é ruim aquilo dali, se é certo ou errado. Desde que eu me sinta bem. Não, não é essa a questão. É um santo bem-estar, um bem-estar que é bom, que realmente é aprovável. Então, você proporciona ao outro esse santo bem-estar. Amar é querer fazer o que é bom, o que é bem, o que é agradável ao outro, desde que seja algo realmente bom. Então, você sabe amar o seu cônjuge? O que é bom para ele? Ou o que é bom para ela? Olha, que nem sempre o que é bom para você vai ser bom para o outro. E isso me refiro no que diz respeito às peculiaridades do subjetivismo humano. Um gosta de chocolate, o outro gosta de biscoito. Um gosta de flores, o outro gosta de passear. E aí um dará importância a uma coisa, o outro dará importância a outra. Momentos especiais, um prefere estar em casa, outro prefere estar no restaurante. Então há um subjetivismo natural, o ser humano é subjetivo. Então nem sempre o que um gostará, o outro vai gostar. Isso é natural e a gente deve entender isso porque faz parte da vida de cada um e é preciso que a gente saiba como respeitar, inclusive, essas diferenças. Mas, pensando em um aspecto mais objetivo, o que é bom realmente? O que faz bem para o outro? Como é que a gente faz bem ao outro para que o casamento seja bem cultivado? Como é que isso funciona? Casamentos são arruinados porque os cônjuges não sabem amar além de si mesmos. Ou seja, é, você quer ir a um restaurante com ele ou com ela porque ele ou ela gostam ou porque você gosta? Você gostaria que o casamento, pensando até na festa, vamos botar a festa de casamento, que a festa de casamento fosse assim ou assado, porque você gosta ou porque ela gosta, ou vice-versa. Ou seja, nem sempre aquilo que aparentemente é bom é necessariamente uma expressão de amor ao outro. Até porque, vamos pensar, você não escolhe uma pessoa que te desagrada, você costuma escolher uma pessoa que agrada. Então, no final das contas, você ama alguém que faz bem a você mesmo. Digamos, esse é o nosso paradoxo do amor. Nós amamos porque amamos a nós mesmos. E precisamos vencer um pouco desta barreira, nesse paradoxo prático, que é o amor que nós vivemos na sociedade. Eu amo tanto fulano, mas por que você ama tanto fulano? Porque fulano me faz bem. Se fulano já não fizer bem, você continuará amando? Vamos lá. Dentro de um casamento, os dois casam dizendo que se amam e que vão estar juntos para a vida toda. Só que com o tempo, aquele que fazia bem, ou aquela que fazia bem, que agradava, que satisfazia os desejos e não frustrava, já não está mais satisfazendo todos os anseios. E então, com uma série de divergências, de dificuldades, o outro já não agrada tanto. E aí começa a surgir os pensamentos. Eu não deveria ter casado, porque eu fiz isso, e surge o desejo até de acabar com o casamento, como hoje é uma ideia tão comum. Então, esse é um pensamento que surge naturalmente, infelizmente. Percebe? Mas você não amava? Olha, vamos olhar para o amor de Deus. Pegando lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, o apóstolo Paulo, falando do amor de Deus, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente aprende com esse amor, o amor de Deus. Olha que coisa interessante. Deus não olhou para você e disse assim: que bonitinho, ou que bonitinha, que pessoa boa, que pessoa agradável, ela me faz tão bem, eu gosto tanto de conversar com ela, ela me faz me sentir bem. E então
eu vou escolher essa pessoa para andar comigo. Não foi isso. Isso é o que nós fazemos. Nós não escolhemos a pessoa que é desagradável a nós, que pensa completamente diferente e que está andando numa direção oposta à nossa. A gente escolhe pessoas que concordam, pessoas que nos fazem bem, pessoas que andarão juntos conosco. É natural. A questão é que se a gente mantiver o coração apenas neste amor voltado para aquilo que é bom para nós, na caminhada do casamento, nós vamos ter sérios problemas. A gente precisa amadurecer o amor para o amor de Deus, que olhou para nós, viu que nós somos pecadores, fazíamos uma série de coisas erradas, nossos pensamentos são maus, nossos sentimentos são maus, nossas atitudes são más. A palavra do Senhor, inclusive ainda mesmo em Romanos, agora capítulo 3, nos fala como Deus olhava para nós, ou como olha para a humanidade, diz, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, e assim por diante. E depois você pode ler Romanos 3, de 10 a 18. E o texto nos fala que nós somos terríveis. Terríveis. Se você olhasse para esse texto, quando estivesse se interessando por alguém, você não ia casar com ninguém. Eu vou casar com uma pessoa que é assim? Misericórdia. Quero não. Ou seja, Deus amou pessoas que não mereciam ser amadas, que não faziam bem algum a Ele. Mesmo assim, Ele amou. É esse o amor que nós precisamos cultivar quando diz respeito a casamento. É verdade que quando nós buscamos um casamento, nós buscamos pessoas que inclusive andam na mesma linha, que é a questão da fé, porque é importante que haja um entendimento acerca da realidade, um entendimento comum, porque os dois vão andar na mesma linha, devem andar, senão realmente a casa estará completamente dividida. Um quer ir à igreja, o outro quer ir ao bar. Um quer ir à igreja, o outro quer ir para a festa e assim por diante. Então, tem problemas. Mas depois que você casou, agora você precisa aprender o amor de Deus, que está com alguém que não é agradável necessariamente, que não nos faz bem necessariamente. Casamentos que não cultivam o amor de Deus, eles são arruinados muito rapidamente. Porque ainda se mantém a ideia de que eu amo o outro porque eu amo a mim mesmo. Eu a amo porque ela me faz tão bem. Eu o amo porque ele me faz tão bem. Mas no momento em que ele não faz bem ou ela não faz bem, o sentimento muda. Então, para o casamento continuar, é preciso olhar para o amor de Deus. Deus me amou de um modo que é inigualável. Eu não merecia. Eu não tenho nada para dar para Deus. Eu não tenho nada a proporcionar para Deus. E Deus mesmo assim me amou. E Deus mesmo assim continuou ao meu lado. E olhe, nem posso me referir apenas ao fato de um dia ter vivido sem o conhecimento dele, porque mesmo aqueles que conhecem a Deus, se convertem e andam com ele, durante a sua vida fazem tantas besteiras, que se Deus fosse continuar andando conosco, nos abençoando pelo nosso comportamento, ele já teria nos deixado. Digamos que já teria acontecido o divórcio. Então, nós precisamos nos aproximar ao amor de Deus dentro do casamento. Ou seja, é um amor que realmente olha para o outro e diz o que eu tenho que dar para aquela pessoa, o que eu tenho para dar. Eu tenho para dar a ela, o que eu posso ensinar para ela, ou para ele, obviamente, para aquela pessoa. E o que eu posso oferecer para que seja abençoado ou abençoada. Então, é fundamental que o amor no casamento seja amadurecido. Pergunta:
E aí eu estou no sexto ponto agora. Esposa, você sabe amar seu marido? Nós lemos Tito no capítulo de número 2, e Tito diz que é importante ensinar as mulheres a amarem ao marido e aos filhos. Você sabe amar o esposo? Eu sei que esse não é um ensinamento que faz parte da sociedade em nossos dias. Os pais estão muito preocupados com a profissão dos filhos, o quanto eles vão ganhar. Faz parte de uma sociedade materialista, que vive como se não houvesse alma. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Este é o lema da nossa sociedade materialista. E então, tudo que importa é ter. Só que nem perceberam que o ter não é suficiente para uma vida boa, inclusive uma vida com qualidade. Pessoas ricas, mas mal casadas, serão também bastante infelizes. Então, não é apenas ter boa profissão, é necessário saber casar, saber ser um esposo ou ser uma esposa. Infelizmente, a maioria das mães não ensina suas filhas a serem esposas, se preocupa apenas com a profissão delas. E também os pais não ensinam seus filhos a serem futuros esposos e apenas se preocupam com a universidade para que tenham um bom emprego futuro e possam ter uma boa vida financeira. Portanto, pergunto, você sabe amar seu marido? Já pensou na possibilidade de você não estar sabendo amar o seu marido? De que você esteja fazendo coisas que são boas para você, mas não para ele? Já pensou que você pode estar vivendo por amor a si mesmo? Ou seja, você pode até fazer coisas boas. Digamos, você cozinha, mas você cozinha aquilo que você gosta, por exemplo. Você arruma a casa, mas você arruma porque você gosta. Ou você trabalha, mas trabalha porque você quer ter dinheiro. Ou seja, você faz coisas que são consideradas boas, mas você faz coisas boas pensando em você mesmo, não pensando nele. Você sabe amá-lo? Nós vamos tratar de forma prática um pouco depois. Por isso nós queremos fazer perguntas para trazer a reflexão, mas não queremos trazer as respostas agora. Como uma mulher deve amar o marido? Você que é mãe, e você que é pai também, ensine as filhas a amarem o marido. Ensine com a prática, porque a primeira forma de se aprender é vendo. Nós aprendemos de uma forma bastante comum, fácil, sem muito esforço, a partir do mimetismo, que é a imitação. Nós imitamos e aprendemos. Por isso que filhos, eles repetem comportamento dos pais nos primeiros anos de vida. Depois é que eles começam a questionar quando eles vão amadurecendo e vão sendo ensinados a refletir. Então, você está ensinando a sua filha a amar o marido? Primeira coisa que você tem que fazer é amar o seu marido e mostrar para ela. Amar o marido ajudando, fortalecendo, motivando e assim por diante. Então, você está ensinando? Ensine. Ensine verbalmente, motive. Existe uma guerra dos sexos. Hoje, mais talvez as mulheres sejam estimuladas. Talvez no passado, aquilo que esteve presente em algumas épocas, que foi o machismo, os homens eram ensinados a tratar as mulheres como se fossem inferiores. Hoje, nesse reviravolta, por causa do feminismo, que é tão nocivo, eu até diria pior do que o machismo, as meninas empoderadas, que faz parte inclusive da agenda global, o empoderamento feminino, ele é terrível, ele é muito nocivo. Ele faz com que a menina entre na guerra do sexo, em que o pai ele já não é mais o seu amigo, o seu pai, o seu companheiro, o seu mestre, ele é seu inimigo. E isso a menina aprende com a esposa, que no contexto principalmente pagão, muitas vezes estará fazendo comentários negativos sobre o marido. Ah, ele é relaxado. Ah, ele é isso.
Ah, ele é isso, aquilo, ele faz isso, faz aquilo outro. Ou seja, a esposa olha para o marido sempre de uma forma negativa. A menina vai ouvir isso a vida toda. Então, qual é a imagem que a menina vai ter do homem, do sexo masculino? Uma imagem negativa, de que o homem, ele é sempre uma coisa negativa. Não faça isso. Ensine a menina a amar o marido. Como você faz isso? Primeiro dê exemplo. É claro que o homem tem defeitos. Você não tem também não. Ou será que você é perfeitinha? Olha, enganaram você quando disseram que você era melhor que o homem e era perfeitinha. Você é tão pecadora quanto ele. Olha, ainda vou te dar uma notícia maior. Foi a mulher quem trouxe o pecado. Ou seja, a mulher é tão ruim quanto o homem. Você não é melhor que ninguém. Então, ele tem defeitos. Você precisa saber lidar com eles. Nós vamos tratar das questões práticas daqui a pouco. O fato é que agora importa que você reflita que é importante você saber amar o seu marido. E é importante você ensinar a menina, a sua filha, a amar o marido. Senão, ela não vai amar o marido. Senão, ela não vai saber cuidar do seu casamento. E vai, na primeira oportunidade, falar para as amigas: ah, ele é assim mesmo, ele é assado, e começa a criticar o marido. E vai entrar na mesma onda tola de um mundo que está vivendo a guerra dos sexos. Isso é uma coisa tola, de gente que não foi educada a lidar com o casamento de forma adequada. Isso não é bom, tá certo? Marido, você sabe amar a esposa? Os homens também não têm sido ensinados. No contexto pagão, ser macho é ser dominador. Isso a gente vai ver até nas lideranças. Infelizmente, até dentro da igreja tem entrado a ideia pagã de que o bom líder é o dominador, é aquele que todo mundo tem que fazer a vontade dele. O bom líder é aquele que serve, não é aquele que é servido. É aquele que tem prazer em fazer o que é bom para todo mundo. Claro que às vezes será algo contrário à vontade do povo. Afinal das contas, a voz do povo não é a voz de Deus, tá? O povo erra demais. Todavia, o prazer do líder é fazer o que é bom para o outro. E você, marido, sabe amar a sua esposa que você está liderando? Cuidar dela? Já pensou na possibilidade de você não estar sabendo amar a sua esposa? De que você esteja fazendo escolhas, planos, que são para o seu bem e não para o bem da sua esposa? Que quando você diz assim, vamos comer no restaurante, você escolhe o restaurante pensando que está fazendo o melhor para sua família, mas esqueceu que nem sempre o seu gosto é o gosto da sua mulher. Ela quer comer comida chinesa e você quer comer pizza. Então, se você vai para uma pizzaria, você fez o que é melhor para você e não para ela. É óbvio. São coisas simples que nós estamos mencionando, mas que no dia a dia nós podemos ver, tanto em detalhes quanto em questões mais profundas, como esse amor vai se expressando, ou amor a si mesmo ou amor ao outro. Você está realmente amando a sua esposa? Já pensou que você está vivendo, pode estar vivendo, por amor a si mesmo? Pode ser que você esteja tomando uma série de iniciativas que é só para o seu bem. Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha, vai ser assim, olha, vai ser assado, olha, nós vamos para cá, nós vamos para acolá, olha, nós vamos comer isso, nós vamos comer aquilo, nós vamos comprar isso, nós vamos comprar aquilo, nós vamos fazer seja lá o que for. E aí você diz assim, puxa, estou fazendo o melhor para minha família, o melhor para minha esposa, sem perceber que pode ser que muito daquilo que você está fazendo, na verdade, é só os seus gostos. O que você está fazendo é algo que você gosta e que então você entende ser o melhor, mas que pode não ser necessariamente o melhor para o outro. É claro que quando falamos de valores absolutos e objetivos, portanto, aquilo que é bom porque é bom mesmo. O bem, ele não é relativo. A verdade não é relativa. Mas tem uma série de questões que, dentro do subjetivismo, essas questões, elas não necessariamente são, portanto, absolutas, como eles gostos e outras coisas assim, ok? Então, como o marido deve amar a esposa? Como o marido deve amar a esposa?
Você está ensinando o seu filho a amar a esposa? Primeiro se ensina mostrando, ou seja, cuidando, fazendo aquilo que é bom, como nós vamos ver já já no slide seguinte. E depois se ensina verbalmente, ou seja, ensinando como praticar a partir do conhecimento daquilo que Deus mesmo nos ensina. Lembre-se que Jesus é o exemplo. Maridos, amem a esposa como Cristo amou a igreja. Lembre que o amor de Deus, o amor de Cristo é o modelo perfeito. Ele amou a igreja. A igreja é considerada como a noiva do Cordeiro. No Antigo Testamento, Deus e Israel era como o marido e a esposa. Inclusive porque Israel, a nação de Israel, daria à luz o Filho de Deus, por isso a esposa. O Messias, Cristo, nasce do casamento entre Israel e Deus. Essa é a ideia. E Deus mostra como é que ele amou a sua esposa, e Cristo mostra como é que ele ama a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro. Portanto, aponte para Cristo. Mostre como o seu filho deve amar a esposa, apontando para Jesus. E você mesmo, vá para Jesus e veja como é que Jesus ama. Jesus ama a noiva dele, a igreja, inclusive fez isso dando a sua própria vida. Então, o nosso ponto nesse primeiro slide é: não apenas procure uma paixão para casar. Aqueles que ainda estão procurando alguém para casar devem escolher bem, claro, porque escolher dentro de um mundo que jaz no maligno, um mundo em que as pessoas estão com ideias as mais estranhas possíveis, procurar alguém que tenha um pensamento saudável, que seja uma pessoa que de fato vai querer andar junto no caminho do Senhor é importante, é fundamental. Inclusive a Bíblia fala disso, que é fundamental o cristão procurar alguém que ande com o Senhor também. Todavia, depois disso, é mais importante que você saiba amar a pessoa com quem você casou. Porque mesmo a pessoa que anda com o Senhor tem uma série de defeitos, tem uma série de falhas, e você vai se frustrar muitas vezes na sua vida por causa desses defeitos e falhas, dos erros da pessoa com quem você casou. Como então nós podemos fazer de forma prática isso? Como o amor se expressa? Já que o nosso propósito é falar regue o amor. Ou seja, o amor aqui toma o sentido de relacionamento, ok? Então, como é que o amor se expressa? Como é que a esposa vai amar o esposo? Como é que o esposo deve amar a esposa? Primeiro, no cuidado com as necessidades. A preocupação com o outro, de como o outro está e se está bem, é uma expressão de amor. Porque você quer que o outro esteja bem. E amar é se preocupar também com o bem-estar do outro. De várias formas, tá? Veja, o cuidado com as necessidades do outro, nós colocamos 3 pontos: física, emocional e espiritual. Ou seja, por exemplo, se há uma boa alimentação, você está se preocupando com a manutenção ou o cuidado com o físico do outro. Se você proporciona um bom ambiente saudável, você está se preocupando com o emocional do outro. Se você cultiva a oração em uma vida de leitura da palavra, de adoração ao Senhor, você está cuidando das necessidades espirituais do outro. E são tão importantes essas coisas. Vamos lá. Seu marido chega do trabalho, ele está cansado. Ele pode estar emocionalmente cansado também, não só o físico. E até a questão espiritual, tendo visto umas muitas lutas que pode ter enfrentado, ele pode estar se sentindo um pouco abalado, desanimado. Como é que uma esposa deveria tratar? A esposa é um bem tão importante para aqueles que acham uma boa esposa, eles podem se considerar homens bem-aventurados, porque ela vai cuidar dele, ela vai recebê-lo. Uma mulher que quando o marido chega em casa, o recebe bem, que em vez de quando o marido chega, já começa a falar:
Olha, o seu filho fez isso, viu? Olha, tem não sei o quê, ó, tem que trocar a lâmpada. Aconteceu um problema, e não sei o quê. E começa a apresentar todos os problemas que durante o dia ela percebeu. Quer ela trabalhe fora, quer ela trabalhe em casa, quer ela esteja com os dentro de casa, cuidando do seu ambiente, ou quer ela esteja passado um bom tempo fora, se ela chega ou recebe o marido descarregando sobre ele todos os problemas, ela mostrou que ela não está pensando em como é que ele está. Será que ele está bem? De repente ele teve tantos problemas lá que ele precisa de alguém que seja um alento, seja um conforto. Ela precisa de alguém que quando ele entrar em casa, receba um beijo. Que quando entrar em casa, seja recebido com uma esposa cheirosa, que se preocupou em recebê-lo para jantar, cuidado físico, que preocupa-se com o dia. Como é que foi o seu dia? Como foi o trabalho? Tá tudo bem? O que aconteceu? E começa a se preocupar com o emocional dele. E de repente ele conta, não foi bom, meu chefe trouxe algumas coisas lá que não foram legais, e seja lá o que for, teve um cliente que me causou problemas, não importa. Alguma coisa que não foi boa, que o deixou para baixo, e talvez uma preocupação maior com o trabalho ou com questões relacionadas ao trabalho, e a esposa chama, vamos orar para Deus abençoar o teu trabalho. Percebe? Como faz uma grande diferença quando a mulher sabe realmente o que é amar, o que é cuidar da necessidade do outro, físico, emocional, espiritual. É claro que isso vale para a mulher também, o homem em relação à mulher, melhor dizendo. Ou seja, o homem está cheio de problema, digamos, chega do trabalho, ou ambos chegam do trabalho. E em vez de ele descarregar todos os problemas de uma vez só que teve no trabalho, de repente ele pode sondar primeiro para ver como é que ela está. Se percebe que ela está bem, então ele começa a compartilhar e ela é um amparo para ele. De repente, é um dia em que a esposa está cansada, está meio estressada. Isso não é uma justificativa para ela estar soltando os cachorros com o marido, não. Mas ela está cansada e o marido percebe que ela está cansada e chama para comer fora. Não, não, não vai cozinhar nada hoje, você está de folga. E então chama a mulher para comer fora. E aí, ou então traz a comida para que ela possa descansar. E então pergunta, deixa ela falar, conte como é que você está, como é que foi o seu dia. E puxa assunto, e deixa a mulher falar e contar como é que está a vida dela, como é que está o dia. Ela está se preocupando com o físico, com o emocional. E de repente ela está preocupada com alguma coisa, está desanimada, e chama ela para orar. Colocar diante de Deus. Ele ensina a palavra, porque o papel do homem é ser mestre da sua família. E ele vai, abre a Bíblia e começa a ensinar a palavra. Veja, isso é amor. Isso é um se preocupar com as necessidades do outro e não apenas com as próprias necessidades. Segundo ponto, no serviço prestado com alegria e dedicação. O homem trabalha, sustenta sua família. Muitas mulheres também trabalham fora e ajudam no sustento, ainda que seja a responsabilidade primária, seja do homem e não da mulher. A mulher está cuidando do seu lar, principalmente cuidando então da educação dos seus filhos, principalmente nos dias em que o homem precisa, boa parte das vezes, sair. Então, há uma série de responsabilidades. Nós precisamos arrumar coisas da casa, há trabalhos mais pesados que os homens é que vão fazer. Por exemplo, às vezes tem um problema de encanamento elétrico, problema no telhado, e aí o homem vai subir no telhado, vai trocar a fiação, a lâmpada, o encanamento, fazer alguma coisa maior. E a mulher também tem uma série de responsabilidades. A vida familiar ela é cheia de responsabilidades, isso é natural. A menos que você seja muito rico e então possa pagar pessoas para fazer tudo na sua vida, ou seja, você não tem que fazer praticamente nada. Se você não for assim, o que é a minoria, as famílias sempre terão uma série de responsabilidades.
Desde as coisas mais básicas às maiores. Arrumar a casa, cozinhar, cuidar dos filhos e assim por diante. Então, todos nós temos alguma coisa para fazer, uma responsabilidade. Quando nós fazemos com prazer, nós fazemos com amor. Ah, tem que cozinhar de novo. Ah, tem que limpar de novo. Ah, tem que trocar uma lâmpada. Ah, que tem que arrumar não sei o quê. Ah, que tem que fazer isso. Ah, que tem que fazer aquilo. Todas as vezes que nós cumprimos nossas responsabilidades, resmungando, murmurando, reclamando, a gente mostra que não faz com amor. Fazer aquilo que nós temos que fazer, ou seja, servir com prazer, é um gesto de amor. Veja que quando você é bem atendido numa loja, quando uma pessoa faz muito bem feito e faz realmente querendo agradar, e não querendo apenas vender o mais caro, mas que realmente querendo que você saia satisfeito. Ou seja, eu não fui, eu não me senti abusado na loja porque me empurraram o mais caro. Não, eu me senti respeitado e bem servido porque procuraram fazer aquilo que era melhor para mim. Você sai satisfeito. A mesma coisa nas relações sociais em geral e principalmente na família. Se você tem uma esposa que tem prazer de fazer o que é melhor para o marido e um marido que tem prazer de fazer o que é melhor para a esposa, ou seja, há um prazer em servir, se serve com alegria, se serve com dedicação, não se faz o pior. Vai lá e faz o negócio de qualquer jeito. Não, se faz o melhor. O outro se sente amado. Então, tudo que você tiver que fazer, faça o melhor. Aquele versículo, quer comais, ou quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você tiver que fazer, tudo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Esses versículos devem ser aplicados à vida familiar também. Ou seja, sirva com prazer, sirva com alegria, sabendo que o que você está fazendo é para a glória de Deus e para o bem do outro. Portanto, o serviço também é uma expressão de amor. O amor se expressa em servir. Pessoas que cuidam uma das outras e servem umas às outras, dificilmente elas não vão se amar. Mesmo elas tendo defeitos, essa relação bem cuidada, ela vai proporcionar um prazer, uma alegria no outro. Então, o segundo ponto é, no serviço, faça com alegria. Terceiro ponto, que é importante também, no prazer desejado e também pronto a ser dado. A questão sexual ela é importante. Entrar na ideia de que o relacionamento ele é importante apenas na amizade, como se a pureza do relacionamento se estabelecesse apenas numa relação de amizade, isso é válido apenas para o relacionamento antes do casamento. No casamento, o prazer, a relação sexual, é importantíssimo. E não só o desejar o outro, mas ter prazer de dar ao outro essa satisfação, ela é importante. Quando a mulher não tem prazer no marido, não o deseja, ou não quer proporcionar para ele o prazer, simplesmente porque ela não quer, ela mostra que, na verdade, ela ama a si mesma. É claro que o marido também. Se o marido só quer ter relação quando é do interesse dele, mas não quando é do interesse da mulher, então ele só faz porque ele gosta. Então, em ambos os casos, quer a mulher, quer o marido, a relação sexual, ela é fundamental e também manifesta, expressa para o outro amor. Duas razões. Um é que é importante a relação, o cultivo dela, da relação sexual, para proteger o outro do mundo. As mulheres vivem peladas por aí. Então, a mulher que ama seu marido e quer cuidar dele, procura fazer com que ele esteja sempre bem atendido na relação sexual. Ou seja, está protegendo o marido contra as tentações do mundo. Ele não é um anjo, seu marido. Então, sujeitar o marido às tentações do mundo é um pecado, porque ela deveria estar protegendo o marido, e mostra falta de amor, porque ela só está interessada na relação sexual quando é em benefício próprio. E como disse, isso vale para a mulher e isso vale para o homem. Então, mostre o amor tanto desejando o outro,
quanto procurando satisfazer o outro. Queira! É uma dádiva. O relacionamento conjugal é uma dádiva mútua. É um se dando ao outro. Enquanto na época do compromisso, do namoro, um está procurando conhecer o outro, a amizade é cultivada no casamento, não só se mantém a amizade, mas vem junto com o casamento também a relação sexual, que é um importante escudo na proteção um do outro contra as tentações desse mundo. Então, mesmo que você cozinhe muito bem, não substitua a relação sexual pela sua comida. O fato de você ser uma boa cozinheira não substitui a relação sexual. Ah, eu já cozinho muito bem e agrado meu marido com a comida. Eu arrumo a casa muito bem, e então meu marido recebe a casa bem limpinha. Isso não substitui a relação sexual. São pontos diferentes que devem ser somados. Não é uma substituição. Ou você arruma a casa e cozinha, ou você faz alguma coisa boa para o outro, ou você tem relação sexual. Não são questões separadas que substituem umas às outras. São questões que devem andar juntas. E elas são, portanto, somadas. Então, ame também com prazer. Ame também na relação sexual. Isso é importante. E mostra que o relacionamento, ele, de fato, é importante para você em todas as dimensões, em toda a sua completude. Quinto, ou melhor, quarto, na interação diária, o diálogo. Também não só de sexo vive o casamento. Então, na interação diária, que o diálogo, principalmente, e o conviver, o estar junto. Casamento não é apenas estar dentro de uma casa. E casamento também não é só ter o acesso à relação sexual. Casamento é um compartilhar da vida. Então, a ideia é compartilhar. É contar os seus medos, suas fraquezas, suas alegrias, suas tristezas, seus problemas, suas necessidades. É contar a sua vida, compartilhar a sua vida e querer ouvir. Porque se você só fala e o outro não tem direito a compartilhar, então no final das contas você está usando o outro para desabafar, mas não está interessado se o outro tem algo a dizer, se também quer compartilhar. É uma interação. Interaja, compartilhe, divida a vida. Divida sonhos, divida planos, divida desejos, divida material, divida ideias, divida tudo. Divida tudo. Inclusive, nessa interação, divida momentos de oração, divida momentos com a leitura da palavra, divida tudo. Isso é casamento. O casamento é um partilhar de uma vida inteira. Por isso que é tão importante, antes de casar, ter essa preocupação com a pessoa com quem vai casar, ser a pessoa que realmente ande nos caminhos do Senhor, porque você vai partilhar uma vida toda. E depois disso, é importante que você alimente na sua família uma vida com o Senhor. Então interaja. Você foi, trabalhou, voltou, foi para casa, tomou banho, comeu a boa comida que sua esposa fez e foi dormir. Mas você não interagiu nada. Você, tá, ela cozinhou, você comeu, agradeceu, disse que está muito boa a comida, mas você não está interagindo, você não está. Tem um momento, converse. Não, olha, desliga a televisão, minha gente. Olha, televisão aberta é uma porcaria, tá? Eu recomendo a nunca mais ligarem televisão aberta, nunca mais. Vocês não precisam dela. Querem informação? Vocês conseguem isso em canais fechados, vocês conseguem isso em outros lugares. Claro, não vão dar ouvidos a qualquer um. Pesquisem, é até mais saudável o hábito de pesquisar do que estar só assimilando informações de um único canal, de uma única fonte, tá? Então, chegou em casa, vai ligar a televisão, assistir o futebol, não sei o quê. Não é pecado assistir futebol, mas é que, olha, a televisão já está tão suja e a falta de interação familiar já está tão terrível que se você tem os únicos momentos que você tem no seu dia, você usar para estar na frente da televisão,
você não vai ter interação nenhuma com a sua família. Em vez de você estar na frente da televisão, interagindo com nada, entrando em coma na frente da televisão, interaja, vá conversar, pergunte como é que está a vida da sua esposa, da sua família. Então, tenha um relacionamento. Isso é relacionamento. É você interagir, tá certo? Então, o amor também se expressa na interação. No cumprimento dos papéis, liderar e prover, ser liderado e auxiliar. Quando a esposa e o esposo, eles têm consciência de que cada um tem um papel e procuram fazer o melhor, eles também estão manifestando amor. Porque quando o marido não lidera, a mulher sente uma necessidade de substituí-lo, que não é bom, é pesado para ela, não é o papel dela. Quando a mulher não auxilia o marido se sente solitário, porque ele passa a ter que conduzir a família sozinho, sem ter a ajuda de ninguém. Portanto, nem é bom que o homem abandone seu papel, nem a mulher. Ambos são importantes. Ame cumprindo o seu papel. Seja homem, cumpra seu papel de liderar, de prover, de conduzir sua família. Isso vai dar conforto à sua mulher, isso vai dar bem-estar à sua família, mais segurança. Vai ser bom para a sua família. E mulher, não simplesmente pense que o propósito do seu marido é fazer tudo para você e você não tem que fazer nada. Fica em casa esperando ele trazer a janta comprada e fazer todas as coisas porque você não tem papel nenhum. Também não. Um marido que não tem uma mulher que é uma auxiliadora também está solitário. E ele vai sentir o peso. Ele casou com quem? Com um vento? Com nada? Então, quando cada um cumpre o seu papel, o outro se sente também amado. Porque é uma questão de consciência. Cumpra seu papel consciente. Pode até ser que você diga assim, eu não gosto de cozinhar, mas você sabe que precisa. Eu não gosto de ter que tomar certas atitudes como homem, de, por exemplo, ter que fazer a manutenção de coisas na casa, tomar a frente para corrigir problemas, resolver erros, questões financeiras. Eu não gosto, mas você tem que fazer. A responsabilidade. Não é uma questão de gostar. A vida não é feita apenas de que gosto. Nós não somos crianças que procuram fazer apenas aquilo que gostam. Nós somos adultos e devemos fazer aquilo que é necessário, que devemos fazer. A responsabilidade vem primeiro em relação às nossas vontades. Eu gostaria de estar passeando, mas tenho que estar fazendo alguma coisa em casa, cuidando da minha família. É isso mesmo. Eu gostaria de ir para o shopping e passear com as amigas, mas eu tenho que cuidar da minha família. É isso mesmo. E quando tiver que sair, viu, mulher? Não saia sozinha com as amigas, saia com a família, saia com o marido. E chame as amigas para saírem com a família. Ensinem as suas amigas a viverem com a família. Porque quando casaram, e diz a Bíblia, para ser uma só carne. Então a vida passa a ser uma única vida. Então aprendam a compartilhar tudo. E o marido não é apenas aquele com quem você dorme, nem a mulher é apenas aquela com quem você dorme. E nem muito menos apenas aquele com quem vocês dividem um ambiente. É com quem vocês partilham e compartilham a vida. Isso é casamento. Então, cumpra o seu papel e mostre amor. Mesmo que você diga assim, eu não gosto, mas eu vou fazer por amor. Você cumpre seu papel por amor. Deus gosta disso, ele se agrada. No planejamento e na construção do futuro. O casamento não é feito só de você. Então, pense no seu cônjuge no planejamento do futuro. O que nós vamos planejar para o futuro? O que nós vamos fazer? Então, construa o futuro, planeje o futuro junto. Inclusive, isso faz parte, e fica muito mais fácil, quando há uma interação constante, em que os dois estão sempre dividindo a vida. Seria legal isso, seria legal aquilo. Ouça, fale, compartilhe, divida. É natural que haja pensamentos diferentes. De repente, um diz assim, eu queria morar numa casa, o outro diz, eu queria morar num apartamento. Tá, não dá para dividir. Não dá para viver numa casa, apartamento. Ou seja, ou é um ou é outro. Ainda que existam apartamentos bem grandes, praticamente é uma casa. Todavia, é claro que alguém vai ter que ceder, é claro que vão ter que haver argumentos, mas isso pode ser feito da melhor forma possível e não apenas como uma imposição fria
seca, em que o outro parece que não tem gosto nenhum, não tem importância nenhuma, não tem valor nenhum, o que pensa, o que sente, o que gosta, não tem importância. Não, não faça isso. Ame também no planejamento, na construção da vida. Ame na satisfação maior em dar do que receber. Isso tem a ver com a relação sexual? Tem a ver com a relação sexual. O prazer em dar e não apenas em receber. Mas tem a ver com o restante também. O prazer em dar alegria, o prazer em dar o melhor em relação ao passeio, à comida, ao ambiente, ao planejamento, à construção do futuro, à pintura da casa. Vamos pintar de que cor? Eu gosto de azul e ela gosta de rosa. E então alguém vai ter que ceder. E o prazer de dar torna a necessidade de ceder para que o outro tenha o que gosta, torna mais fácil. Se você tem prazer em dar, em satisfação em dar, em abençoar, fica muito mais fácil ceder. Que inclusive é o oitavo ponto, no ceder ao outro diante das divergências. Se houve uma divergência, o amor pode ser manifesto no ceder também, em fazer com que o outro seja mais importante do que minha vontade. Não, eu estou certo. Aí ela diz, não, eu estou certa. Espera aí, o amor se manifesta também em ceder. Não, tá, vamos fazer o que você está dizendo? Não tem problema não. Não tem certeza? Tenho. Ou seja, aprenda conscientemente, não é por emoção, impulso, não. É consciência, razão, tá? Por consciência, que ceder é um gesto de amor. E então, muitas vezes, ceda. É claro que eu não estou me referindo a coisas que precisamos escolher entre o certo e o errado. Os filhos dizem, vamos ao shopping, mas é pleno domingo e está na hora do culto. Então, os pais não vão dizer, vamos ao shopping. Os pais vão dizer, vamos ao culto. É claro. Então, isso é uma questão de certo e errado. É uma questão de que precisamos escolher entre o certo e o errado. E há momentos na vida em que o casal vai ter que escolher entre o certo e o errado. E aí isso não se discute. É apenas colocado diante da mesa o que é certo e o que é errado. Mas, quando é uma questão de subjetivismo, particularidades, ceda. E muitas vezes, nós podemos ceder até mesmo quando nós estamos certos numa discussão. Não uma questão de conduzir ao que é certo, mas eu acho melhor isso daqui. E de fato é melhor. Mas o outro gostaria de uma outra coisa. Mesmo que eu esteja certo nesse ponto, ceder pode satisfazer. Não é uma questão de bem, de valor. É uma questão melhor, mas o outro prefere. Tudo bem. Então, nas divergências, o ceder é uma expressão do amor. E na proteção contra os males externos, que inclusive nós falamos da relação sexual. Quando a mulher ou o marido não dão ao outro prazer, eles estão tornando o outro vulnerável, deixando o outro mais vulnerável. Proteja contra as ameaças externas em relação ao diálogo. Se você não conversa com seu marido, com sua esposa, você está deixando o outro mais vulnerável, porque vai ter necessidade de conversar com alguém. Se você não sacia sexualmente, você está deixando ele vulnerável, ela vulnerável, porque eles vão sentir a necessidade de satisfazer também essa área. Se você não está cumprindo o seu papel, vai haver uma necessidade que alguém cumpra, percebe? Então, proteja contra os males externos, ensinando a Bíblia. Se você não ensina a palavra, não estuda a palavra de Deus dentro da família, é claro que a sua família está vulnerável aos ataques, quer práticos, quer teóricos ou doutrinários, do mundo. Então, proteja, ensinando, atendendo às necessidades, fazendo com que aquilo que o outro precisa seja satisfeito, cumprindo o seu papel, assim vai. Portanto, regue o amor. Pode ser que você tenha, em algum momento da sua vida, se frustrado ao perceber que o outro não é perfeito, o outro é pecador. Mas se você tem um zelo, um cuidado com as necessidades do outro, em servir com alegria e não murmurando,
em dar o prazer ao outro, sempre, está sempre dando prazer ao outro, em interagir, dialogar, está sempre conversando, partilhando de tudo, cumprindo o seu papel, planejando junto, valorizando o outro, tendo prazer de dar mais do que o de receber e cedendo tantas vezes, não precisa ser sempre, até porque é uma coisa que deve ser mútua, mas cedendo e, portanto, protegendo o outro também. Se você tem esse cuidado, não tem como você dizer que em algum momento da sua vida o casamento então é, não não deve continuar. Porque mesmo que você não tenha a mesma paixão de quando era jovem, você com certeza terá o amor. Porque você o cultivou, você regou todos os dias. Dificilmente, eu poderia até dizer, praticamente impossível que os dois fazendo isso não tenham o amor cultivado dentro de si. Porque ele racionalmente foi cultivado. E melhor do que a paixão não passa. Não é passageiro. É um amor racional, é um amor consciente, em que traz satisfação muito mais do que inclusive a paixão. Então, nós precisamos de famílias que durem a vida toda. Precisamos acabar com a palavra divórcio, que inclusive tem crescido dentro da igreja. Precisamos acabar com esse mal que está destruindo a sociedade, está destruindo. Não podemos considerar isso como uma coisa normal. Não é normal. É algo ruim, fruto do pecado, é algo maligno, não é bom. Precisamos acabar com isso. E a melhor forma é que nós sigamos a palavra do Senhor, o ensino de Deus sobre como tratar o casamento, fazendo com que o amor seja cultivado dentro dele. Portanto, em vez de estar procurando uma paixão para casar, se preocupe mais do que isso. Se preocupe em saber amar a pessoa com quem você casou ou com quem você vai casar. Porque é isso que vai fazer com que o seu casamento dure e dure com alegria. Porque você cultivou o amor todos os dias.